O nosso irmão realmente é um especialista nas religiões, nas ciências das religiões, né? Hoje de manhã ele esteve no estúdio, gravou diversos episódios, sempre falando sobre a Bíblia, o judaísmo, o espiritismo. Então, eu formularia uma pergunta assim inicial, Severino, que você nos falasse um pouco, né, da reencarnação da Bíblia, por exemplo, que é um tema bastante fascinante e ali está demonstrado, né, a presença da reencarnação nos seus diversos aspectos, né, na Bíblia. Então, se você pudesse nos falar um pouquinho sobre o assunto, eu agradeceria. Pois não, Mário. Olha, pessoal, a reencarnação é um termo utilizado e criado por Allan Kardec. Depois que o Espiritismo matou a morte, a gente sabe que a morte existe, os mortos não. Então Kardec criou o termo desencarnar, porque a gente não morre, o espírito é imortal. Nós fomos criados lá no Gênesis 2:7, pela centelha divina, que Moisés traz lá no texto original, dizendo que Deus vai ser Yahvé Elohim, ou seja, e Deus formou com Jesus o homem, soprando em suas narinas um sopro, que ele chama Nishmat em hebraico, o hálito divino, um sopro de vidas. Nós já fomos criados para múltiplas existências. A palavra hebraica Haim, que é vida, ela não existe no singular, ela só existe no plural. O hebraico é uma língua muito curiosa, porque também a palavra verdade, Emet, não existe plural, o que já diz que a verdade é única. Mas as vidas são múltiplas, o espírito é imortal e trafega por várias existências. Kardec não criou a reencarnação, ele criou o termo reencarnação, mas ele adotou a reencarnação exatamente da Torá. O meu primeiro professor de hebraico, um grande homem, um judeu assim fantástico, de uma filosofia maravilhosa, eu perguntei certa vez a ele, que naquela época eu tinha certa dúvida sobre o judeu e a reencarnação, se ele acreditava em reencarnação. E a resposta dele foi muito curiosa. Ele disse assim: quem precisa acreditar é você, eu tenho absoluta certeza. Eu fiquei surpreso, eu digo, mas o senhor acredita mesmo na reencarnação? Ele disse: a reencarnação está na Torá, e o que está na Torá a gente não discute, a gente vive. E ainda acrescentou: você acredita, ou melhor, você sabia que Kardec extraiu da Torá o princípio da reencarnação? Aí eu me surpreendi mais ainda. Eu digo: o senhor conhece Kardec? Ele disse: nenhum judeu fala de um assunto que não conheça. Eu conheço as obras e conheço a filosofia da doutrina espírita, que é muito semelhante à filosofia do judaísmo, porque o judaísmo é monoteísta, acredita na imortalidade, aceita a imortalidade da alma e é reencarnacionista. Só que na Bíblia você não vai encontrar esta palavra. O termo hebraico para reencarnação é Guigu Neshamot. Neshamah é a alma, e Guigu em hebraico é rodas. Então, rodas da alma. A alma tem diversas existências. Isso é bíblico. E quanto mais ortodoxo for o judeu, aquele que usa chapéu, peote, aqueles laços, aqueles cachos atrás da orelha, seguindo os princípios da Torá, quanto mais profundo, quanto mais estudioso, mais ele entende e aceita a reencarnação. E ela não é uma coisa que começou com Kardec, ela vem milenarmente no judaísmo, nas religiões. O sufismo do Islã também é reencarnacionista, o Seixonuê é reencarnacionista, Bahá'í é reencarnacionista. Pela lógica, eu vou dizer a vocês, eu sou teólogo pela Igreja Católica e sou cientista pela Universidade Católica de Goiás, onde eu fiz meu pós-doutorado em Ciência das Religiões. Mas eu não achava, quando eu me tornei, até eu me tornar espírita, eu nem discutia essa questão de reencarnação, porque na Igreja Católica é dogma. E as pessoas falam naturalmente, usando a própria Bíblia, que Moisés condenou
a comunicabilidade com os dois planos, e que reencarnação não existe na Bíblia. A própria criação do homem é multiexistencial. Moisés fala em sopro de vidas no texto original. E você vai encontrar Jó, no livro de Jó, que é um livro é um dos mais difíceis de tradução, o hebraico dele é meio difícil, mas você encontra Jó lá no capítulo 12, dizendo assim: pergunta às gerações passadas, porque somos de ontem e não sabemos nada. Então, o próprio Jó fala de uma existência prévia. Na história de Caim e Abel, o Deus fala que Caim será punido a partir da quarta, quinta geração. O Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, está lá dizendo, dentro dos 10 mandamentos, que Deus é um juiz zeloso, que sanciona o erro dos pais nos filhos, na terceira, quarta e até 1000 gerações. Os tradutores dizem, no texto original, falam em até a terceira geração. Até não é a preposição que está lá no texto original, lá está ad, e ad é na, ad é até, e al é sobre. Então Moisés apresenta no próprio livro do Êxodo uma passagem que infelizmente é mal traduzida, é escondida, porque acreditar numa só existência para muitos é vantagem, e negar a reencarnação é outra vantagem, porque tira privilégios. Entre nós e Deus, depois de descobrir a reencarnação, não existe hierarquia. Você é responsável pelos seus atos. Com a reencarnação e a lei de causa e efeito, nós temos a justiça divina aplicada indiferentemente para todos. E não tem coisa melhor daquele que deve poder pagar. Do ponto de vista material, basta que alguém facilite uma compra que a gente quer fazer. Se o vendedor disser que divide em 10 vezes sem juros, a gente já acha ele bonzinho, ele já está facilitando a nossa vida. E Deus divide os nossos débitos, os nossos erros. A palavra avon, em hebraico, é erro. O cosmético avon leva realmente eu diria, a beleza, ao orgulho, né? A perfeição física, a beleza física, e o que não é o mais importante. Por isso que a palavra avon tem muito a ver com os produtos que as mulheres usam para ficarem mais belas, mas a beleza é só exterior. Então, essa palavra, ela existe no texto original como as nossas dificuldades e tropeços nas nossas diversas existências. Então, a reencarnação, eu até agora não falei em Jesus, porque eu já vi muita gente dizer, Jesus nunca pregou reencarnação. Jesus não veio à Terra pregar reencarnação, ela já existia. Jesus falava para as pessoas e respondia às pessoas, lá em Cesareia de Filipe, lá no norte da Galiléia, lá na nascente do Jordão. Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Ele responde, os diz que tu és Jeremias, Elias ou alguns dos profetas. Jesus só poderia ser algum desses homens se fosse reencarnado, porque eles já viveram no passado. Então, seria uma oportunidade para Jesus dizer, não acreditem no que estão dizendo, não existe isso. Mas ele não só não nega, como nem levou em consideração, ele queria realmente se revelar como Messias, e pergunta, e vocês, o que dizem que eu sou? E aí é que Pedro sobressai, identificando ele como Messias. Mas o Velho Testamento, a primeira revelação, Isaías 43 fala, a voz que clama no deserto, referindo-se exatamente a João Batista, quando começa a sua mensagem, pregando o retorno das pessoas. E Malaquias fala, literalmente, no capítulo 3 do seu livro, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, Malaquias e Isaías já falavam no retorno desse espírito de Elias, e Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos 7 a 14, ele faz um verdadeiro discurso a respeito de João Batista, que é um espírito milenar, que vem acompanhando Jesus de muito tempo,
E Jesus diz assim: o que vocês foram ver no deserto, lá a leste do Jordão, lá em Betânia do Jordão, um caniço balançado pelo vento, ou um homem vestido de linho de púrpura? Não. Os homens vestidos de linho de púrpura estão nos palácios e não no campo. Vocês foram ver um profeta? Eu vos digo, mais que um profeta. Dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. Ele é um mensageiro de Deus. Jesus coloca dentre os filhos de mulher, porque quem dá a nacionalidade judaica é a mãe, não é o pai. Então ele está falando que dentre os judeus ninguém foi maior do que João. Agora, se vocês querem entender, é ele, o Elias, que devia voltar. É como se Jesus dissesse: o que Isaías preparou e o que Malaquias anunciou, aconteceu com João Batista. Porque ele ainda acrescenta: depois da presença de João entre nós, acabou a profecia em Israel. Porque a Torá e os profetas profetizaram a minha vinda até João. E se eu já estou aqui com vocês, acabou a profecia em Israel. Então, por onde você passeia na história das religiões da humanidade, sobretudo as religiões orientais, se fala de reencarnação com a maior naturalidade, com outros termos, né? Os gregos chamavam de metempsicose, os hebreus chamam de Gugu Neshamot, os babilônios chamavam de Nabu, os árabes de Naba, e todos têm o mesmo significado. A necessidade que a gente tem de não continuar no mundo espiritual com débitos do mundo material. Teremos que voltar quantas vezes seja necessário. E reencarnação não é castigo, porque a gente também escuta muita gente dizer: estamos aqui para sofrer. Não, nós estamos aqui para crescer, para evoluir, através das múltiplas existências que um dos pais da igreja, chamado Orígenes, discípulo de São Clemente de Alexandria, ele também declarava como cristão que a doutrina do karma e do renascimento é uma doutrina cristã. Então nós temos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados da maioria dos povos do planeta, ou quase a totalidade, notícia da existência da reencarnação, que Kardec, com muita propriedade e sabedoria, trouxe para ser um dos postulados da doutrina espírita.